Olá, você que nos assiste aqui no BNews Entrevista e começa mais uma edição. Hoje ao meu lado o deputado estadual José Neto, no seu 4º mandato no Parlamento Baiano, na Assembleia Legislativa da Bahia. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a retomada dos trabalhos nesse segundo semestre, a crise política. E vamos iniciar falando um pouco sobre como foi esse primeiro semestre na Assembleia Legislativa. O senhor que é líder do governo há 7 anos na Assembleia Legislativa e o que se espera para esse segundo semestre de 2017. Primeiro é um prazer falar com vocês, satisfação grande estar aqui no Bocão News. Essa experiência de TV web é muito interessante, eu acho que nós estamos crescendo nisso. Sim. E tomara que cresçamos ainda mais para termos mais estrutura de comunicação funcionando e quanto menos concentração da comunicação, melhor. Então, parabéns aí pela iniciativa. Bom, com relação ao que nós atravessamos no primeiro semestre, eu acho que diante do quadro nacional, porque influencia e muito, porque você fica indeciso, você não sabe para onde vai, a política num processo complicado, menos recursos para a Bahia, que, aliás, diga-se de passagem, nós somos hoje o 2º estado do Brasil em termos de orçamento de conta, de organização fiscal. A gente, por exemplo, em termos de comprometimento de dívida, só perde para Santa Catarina. Somos o 2º do Brasil, com 0,54. Estados como São Paulo devem hoje 1,8% da sua receita corrente líquida. A gente deve mais ou menos a metade da receita corrente líquida. O Rio de Janeiro deve 2,4%, Rio Grande do Sul 2,2%. Então nós estamos com a vida organizada, mas não temos folga. Estamos bem na execução, somos o 2º estado do Brasil, só perdemos em termos brutos para São Paulo, em termos proporcionais, com o orçamento que nós temos, somos o melhor. Mas tudo isso muito menos do que antes. Então acaba você gerando uma situação de dúvida, de situações políticas que são plenamente compreensíveis numa crise. Diante do quadro que nós vimos no Brasil inteiro, a Assembleia Legislativa da Bahia, ela ultrapassou bem. Teve ali 1 mês e 15 dias, um pouco do mês de abril, que teve muito feriado, uma confusão danada, acabou que aquilo ali deu uma certa letargia. Depois vieram também cobranças naturais do processo com relação às emendas impositivas. E depois a gente conseguiu engatar uma marcha de força e votamos 90 projetos nesse semestre. Então limpamos a pauta, fizemos o dever de casa, encerramos o jogo, porque o jogo só se encerra quando ele acaba. Dizia seu ex-presidente do Corinthians, né? Vicente Mateus. Vicente Mateus, o jogo só se encerra quando acaba. Exato. Então, no final, a gente conseguiu entregar ao Estado da Bahia um trabalho consequente e, graças a Deus, estamos conseguindo dar sustentação ao governador Rui Costa, que é a sustentação que ele precisa para que a Bahia esteja hoje, graças a Deus, diante do quadro nacional, numa situação, eu diria, um pouco melhor. Certo. Zé, a Assembleia Legislativa passou por uma mudança na presidência logo no início do semestre. O Ângelo Coronel substituiu o Marcelo Nilo após 10 anos. Como é que você viu essa alternância? Isso oxigenou a casa? Era de fato necessário? O PT, seu partido, foi e marchou com o Marcelo Nilo até o momento em que ele desistiu de concorrer, ali na boca da eleição. Mas como é que você viu essa mudança? Isso é bom? Foi bom para o Palácio Luiz Eduardo Magalhães? Olha, na situação de líder do governo, nós tínhamos 3 candidaturas, todas as 3 da base. O que é que eu fiz? Me envolvi pouco com essa situação da disputa, que era uma disputa boa, democrática e salutar. Eu acho que o resultado com o Coronel, inclusive, me surpreende. Eu digo todo dia que eu sempre fui amigo do Coronel, mas me surpreende muito porque ele está muito além do que eu esperava. Então, a casa está mais oxigenada, o tempo das coisas, né? Então, está sendo bom, muito bom. Certo. Algumas movimentações aconteceram já desde abril, mais ou menos, no sentido de achar que você já estava há bastante tempo na liderança do governo. Se discutiu muito e, recentemente, essa mudança voltou para a pauta na liderança de governo e esbarrou porque a proposta, ao que a gente teve acesso de informação, era de que um outro quadro do PT assumiria. Esse quadro pertencente a uma corrente CNB, que é a corrente majoritária do PT, mas que já tem a presidência e as relações institucionais, e por isso frearam, o próprio governador Rui Costa freou a movimentação. Como é que você se sente hoje, com todas as cobranças de seus colegas da base governista, liderando essa bancada grande, heterogênea, né, por tanto tempo? Olha, se eu te dizer,
Eu não soube de nada disso que você me falou. Sabe sim. Eu não soube de nada disso. Sabe. E lhe digo mais, eu acho assim, eu tenho muito orgulho de estar num momento da política que eu acho que nós estamos no começo. Porque quem quiser fazer política hoje, pense assim, nós estamos no começo, nós não estamos no fim das coisas. Ao contrário, eu acho que toda essa crise tem que nos dar disposição de um enfrentamento novo, de ter mais vigor, de poder olhar para o futuro e encontrar, mesmo nos erros, saídas e reflexões. Nós do PT mesmo temos que fazer, estamos fazendo reflexões, lambendo nossas feridas, porque nós erramos também. E qualquer aglomerado de humanos erra. Agora, óbvio que você tem que saber, você acertou mais ou errou mais. Nós acertamos muito mais. Ultimamente eu tenho até visto um pouco do que tem acontecido lá com o Vaticano. O Papa Francisco está fora da grande mídia internacional, por quê? Humano, defende os interesses dos mais pobres, defende um mundo melhor, defende com clareza um enfrentamento às oligarquias mundiais, aqueles que de roupa preta se escondem na surdina e fazem com que as coisas aconteçam nos países. Aqui no Brasil não é diferente, nós estamos vivendo o que estamos vivendo porque nós somos dos brinques. Se nós estivéssemos lá, também não éramos quem nós somos. Então, tudo isso é muito complexo e eu estou nesse processo ou como deputado, ou como líder, ou como presidente de comissão, ou de subcomissão, onde eu estiver, eu estarei fazendo a minha tarefa. E não me envaideço, assim, porque sou líder, porque não sei o que, isso é besteira. Continuo mesmo. Acho que essa coisa, a gente tem uma tarefa, tem que cumprir. Eu tenho muita alegria de estar fazendo política, porque se não tiver alegria também, por mais mágoa, por mais constrangimentos que se passe, por mais dificuldades que se enfrente, por mais situações difíceis que nós estamos enfrentando, não é fácil o que nós estamos vivendo, mas eu digo essa alegria de você acordar com coragem, acordar com vontade de ajudar no momento que nós estamos vivendo a sair dessa situação e a ter essa disposição. O governador Rui nos motiva muito a isso. E olha que no passado, eu vou te dizer uma coisa aqui que eu não disse ainda em canto nenhum, vou dizer aqui. Eu não pensava que fosse o que está sendo. Porque o Rui tinha um temperamento mais fechado. Sim. Todo mundo lembra ele, Casa Civil, mas muito organizado na parte administrativa, muito de otimizar o tempo. Mas ele, como governador, ele tem sido uma ótima surpresa do ponto de vista da sua facilidade de chegar às pessoas, de ser transparente e de fazer uma gestão como nós estamos fazendo. Então, eu estou como líder, mas podia estar como deputado, podia estar em qualquer outra situação, eu estaria cumprindo meu papel. Isso que você colocou realmente é porque quando tem qualquer crise, tem que se encontrar saídas, né? O time está jogando mal, o técnico, não sei o quê, aí a diretoria, não sei. Na política é um pouco assim. Então lembram muito de mim, ou lembro de Josias, ou lembro de quem está no jogo, em função das dificuldades que se vive. Mas, graças a Deus, o governo vive um momento de unidade. Essas situações que acontecem na Assembleia são pontuais e são da política. Eu aprendi muito isso. Olha, eu me lembro, gente, quando eu estava como líder de governo de Wagner, né, no segundo governo. E eu virava para ele e disse, Galego, meu governador, pelo amor de Deus, esse Gedel passou do limite. Ele, ô Zé, calma, as coisas não são assim. Tem que ter paciência, que as coisas vão acontecendo. A gente tem que ser firme no que estamos fazendo. Acreditar no que a gente faz, é o mais importante. Eu achava, e eu via muito Wagner, e ele estava certo. Então a gente tem que acreditar no que a gente faz, fazer certo, fazer com transparência. Você agora há pouco me perguntou em off aqui como é que é ser de esquerda e ser governo. Ser transparente. Chamar as pessoas para dizer, ó, agora mesmo o negócio do plano serve, muitos usam Zoom. Sim. Aí dizer, mas gente, nós temos o melhor plano do país. Mas estão fechando postos. Não estão fechando postos, não fechou nada, está com tudo certinho. O problema é o seguinte, que em 2 meses cresceu 25% o gasto do plano serve. Mas vocês fizeram uma reforma recente, Zé. E fizemos para poder ajudar. E agora de novo? Agora, não, porque tem que ver o que aconteceu. Aí você tem que olhar o ambiente lateral. O que aconteceu? A maioria dos grandes planos com dificuldade. Sim. A maioria dos outros planos médios acabaram. O desemprego, a migração, nós estamos com mais de 500 mil vidas. Quando chegamos, era aproximadamente 300. Imagina. Olha como crescemos com o Plan Serve. Então, isso tem que ser tratado com profissionalismo, porque é um patrimônio do trabalhador. E a gente tem que ser esquerda, mas tem que ser, acima de tudo, responsável com o que nós estamos fazendo. Isso só se faz com transparência. Nós somos, sim, um governo progressista, na sua maior composição, um governo mais à esquerda. E nessa hora a gente tem que sentar e dizer, olha, é essa a conta. Você admite que em 2, 3 meses, não chegou a 3 meses, cresça 25% os gastos do Plan Serve,
quando não houve nenhuma epidemia, quando não houve nada absurdo, então está errado. Tem que sentar, porque esse é o zelo com o patrimônio público. Então, essas situações periféricas geram dificuldades internas. Porque, gente, administrar não é fácil. O que é que o governo está fazendo? Vai chamar uma empresa que dê mais condição de, com transparência, com eficiência e com otimização, cuidar do Planserve para que ele seja o que é hoje. O maior plano do Nordeste, um dos maiores do Brasil, e eu digo, um dos grandes patrimônios que nós temos na Bahia. Então, isso é que é fazer a coisa correta. E é o que eu vejo o Rui fazendo. Então, para mim, eu tenho muito orgulho, não só de ser líder, mas de estar nesse momento fazendo política na Bahia, ao lado dos companheiros que hoje, companheiras também, que fazem esse governo. Temos um ótimo diálogo com setores mais de centro e isso tem feito uma composição que a gente consegue trafegar bem na política e conduzir o nosso Estado, muito diferente do que era no passado, a um processo de diálogo, de construção muito mais consistente. Isso é interessante, Zé, porque a gente que fica do outro lado do balcão, como se fala, como se usa na expressão, a gente acompanha. Então, por exemplo, na Assembleia Legislativa é comum a maioria exercer, né, a sua função de maioria e atropelar determinados processos, passar o rolo compressor, como se fala, na Câmara Municipal, onde o prefeito ACM Neto, principal adversário de Rui Costa, tem a maioria, isso também acontece. E quando acontece na Câmara Municipal, a oposição, inclusive com membros do PT, né, com petistas integrando, 3 petistas integrando a bancada, se queixa de que o rolo compressor passou. Na Assembleia, a oposição fala a mesma coisa. Como é que você, que está esse tempo todo no Legislativo e que teve uma experiência aí de meio mandato de vereador em Feira de Santana também, antes de começar e iniciar a sua carreira no Parlamento Estadual, enxerga isso? E Temer agora está à beira de exercer outra vez, além de ter exercido em todas as reformas que propôs até agora, a sua maioria. Como é que você enxerga esse jogo de maioria passando rolo compressor dentro das casas legislativas? Olha, é diferente. Primeiro porque nós somos mais, nem se compara, somos republicanos. Você sabe quem é o maior cabo eleitoral da minha oposição na minha cidade? Eu. Por quê? Porque eu defendi a vida toda que as coisas chegassem para a cidade, independente de quem fosse o prefeito. O prefeito está lá hoje fazendo festa, já ganhou 3 para a gente. Como? Sabe como? Minha Casa Minha Vida, 45 mil casas chegou para a cidade. Quem foi que distribuiu 25 mil para as famílias mais carentes? Ele. Se fosse no passado, não chegava nem 1.000, porque eles não deixavam que chegasse. Bolsa Família já chegou a ter 60 mil, mais de 60 mil famílias recebendo Bolsa Família na cidade, como é no interior, como é em qualquer lugar, independente de qualquer que seja o prefeito. Não é assim? Quem é que fica na mão? O prefeito. Vamos lá? Aí você vai para o outro lado, a gente teve lá saneamento básico, de 30% para 80%. Quem foi que pilotou, porque tinha que dizer onde é que tinha que botar? Então a gente está... Nós somos governo, mas somos um governo que damos a mão à oposição, diferente do passado. Eu tenho uma ótima relação, tá aí um amigo pessoal que eu tenho, Sandro Regis. Amigo pessoal, é do DEM, foi líder da oposição, tem um ótimo relacionamento respeitoso com o Leu. E quando eu era oposição, eu me lembro disso plenamente. Não se mudava uma letra num projeto da Assembleia Legislativa. Policial militar, quando fazia manifestação, ia para lá de brucutu para ninguém ver a cara, para não ser perseguido. Era assim. Um deputado mudar um projeto era raro. Só quando tinha no rolo compressor ali de fim de ano, todo mundo tem que votar porque fica na pressão, aí se fazia algum acordo, alguma coisinha pequena, muito pequena. Mas, no geral, era muito difícil a gente ter inserção e mudar alguma coisa. Eu me lembro quando o secretário de Finanças da Fazenda ia para lá, o deputado só podia perguntar o que fosse do tema. Imaginem, isso hoje parece uma piada. Os secretários vão para lá, todos eles, raramente, eu não me lembro assim, de 3 secretários terem ido na casa durante o meu mandato de oposição, quando nós enfrentávamos o governo Paulo Souto. Então, eu acho que é isso que a gente mudou. Nós mudamos a forma de fazer política, de dialogar, de comunicar, de ouvir. Eu tenho uma satisfação grande quando a gente pode botar, eu digo do coração, um deputado de oposição numa relatoria importante. Quando a gente consegue conversar, consegue arrumar as coisas,
Plan Serve que você está falando, agora que nós falamos agora há pouco. Nós conseguimos convencer a oposição e a oposição fez uma emenda importante na época que nós aprovamos e foi por unanimidade. Por quê? Mas Porque eles foi transparente. botaram lá, sou contra. Não, eles tiveram até uma emenda deles. Porque nós conversamos, dialogamos, fizemos um processo de ouvir. E quem tiver razoabilidade vai entender isso. E a oposição que faz uma oposição dura, muitas vezes, muito dura, você sabe disso. Na hora que senta e conversa, tem de nossa parte sempre o ouvido aberto. Porque quando a coisa é importante para o Estado, não tem por que não aceitar. Então essa coisa de que não vamos aceitar porque a oposição, não é isso. Ao contrário. Eu acho que muitas vezes a oposição trouxe para a gente coisas importantes e nós fizemos com que isso fosse sempre relevante. Então é diferente a forma de fazer. E essa coisa de, você disse assim, você passa o olho compressor. Rapaz, eu não consigo fazer isso. Não consegue o quê, Janete? Eu não consigo, eu estou dizendo a você, porque não é a prática da gente. A gente vai exercer a maioria, mas o rolo compressor, sem ouvir, não é assim mais. Há muito tempo não é assim. Agora a gente tem maioria, na democracia a maioria exerce o seu poder, porque nós fomos escolhidos e a maioria está conosco. Então vamos fazer com que os nossos propósitos cheguem adiante, os nossos projetos cheguem adiante, mas sem essa coisa de descartar o outro. Ao contrário, o outro a oposição vai estar sempre sendo respeitada, que eu acho que é um caminho muito lógico do processo democrático. A oposição bateu muito em Wagner na época que ele era governador por causa do uso do helicóptero. A Assembleia vai comprar um. O senhor é a favor que a Assembleia tenha um helicóptero à disposição? Gente, se eu dizer, depende, porque tem muita coisa que não é tão caro como falam. Você tem que botar isso também, tem até que ter coragem de falar isso. Exato. Porque às vezes as pessoas dizem assim, quando o governador usa o helicóptero, o governador tem ido 300 municípios. É bom ou ruim? Eu te pergunto agora, você que é da imprensa. Depende do que ele vai fazer na cidade. Mas todas que ele foi, ele fez alguma coisa importante. Certo. É bom. Mas para o governador se locomover, para chegar em 300 municípios, numa cidade, no estado tem 417 municípios, ele tem que usar o aparato que lhe é conveniente e que lhe dê essa condição. Okay. Então, é o helicóptero, é o avião. Então é isso que eu estou te dizendo. A Assembleia, eu ainda não vi como é essa coisa do uso. Mas, por exemplo, se der dinamismo para que o presidente da Assembleia, e isso for uma coisa transparente, pago de forma transparente e utilizado com critério, eu acho que não tem nada do outro mundo, contanto que tenha critério, transparência e seja realmente eficiente e possa trazer para a população o benefício que ela espera. Então, eu acho que a presença por exemplo, se hoje eu não tenho condições de ter um helicóptero, eu não tenho, assim, de exercer, mas eu sou deputado, mas eu preciso muito me locomover. Inclusive, desde o meu primeiro mandato, no fim do meu primeiro mandato, eu faço o quê? Eu financei uma van e vou ter uma van. Eu sempre mudo, de 3, 4 anos eu troco de van. Porque na van você vai com todo mundo, bota 10 poltronas, vai conversando, leva a equipe, não leva 2 carros, leva um, é mais econômico. O carro mais econômico que nós temos no mandato é a van, porque é a óleo, é um carro muitíssimo econômico. Aí eu tenho o quê? Mais dinamismo. Aí você tem ali dentro, bota um freezerzinho, vai se alimentando, correndo o trecho. Fim de semana passado agora eu fiz 6 municípios em 2 dias. Então, é preciso que a gente tenha essa coisa da locomoção e é bom chegar nos municípios, é bom estar presente no dia a dia das pessoas. Sim. Então, isso eu não sei se, como as pessoas falam, não é o conforto, é a questão da disponibilidade de ter que chegar com mais eficiência, com mais rapidez e poder ir a mais lugares. Eu acho que não vejo isso como uma coisa do outro mundo. Agora, se houver um uso indevido, inadequado, aí tudo bem, as pessoas reclamam. Eu tenho isso de forma muito clara na minha cabeça. Nós precisamos, hoje mesmo você vê, todo mundo falando de reforma trabalhista, não é? Uhum. Porque tem que economizar, tem que gerar emprego. Não é reforma trabalhista, não foi para isso. Porque o Lula estava com essa mesma CLT, precisava modernizar uma coisinha ou outra, precisava, mas não fazer o que eles fizeram. Uhum. E com essa mesma CLT, nós tivemos uma quase emprego pleno, né? Quase que tivemos emprego pleno, chegamos a ter 4% de desemprego. E com essas mesmas normas, gente. Por quê? Porque foi mais eficiente, mais transparente. Aí acontece alguma coisa ou outra no meio desse processo. Acontece, infelizmente acontece, e tem que corrigir. Agora, foi eficiente, foi transparente, gerou emprego, gerou mais mobilidade. Eu acho que isso é o mais importante. Se for em prol da causa pública, eu não vejo nada demais você ter um helicóptero que também não vai ser contratado, vai ser por hora. Não tem problema. A pergunta, eu acho que... Até onde eu vi, eu não conhecia ainda direitinho, mas a pergunta tem que ser feita para que os deputados expliquem, né? Que compete a cada deputado explicar e falar sobre isso.
O que eu queria saber agora é o seguinte, se o senhor se recorda de quando o senhor entrou na Assembleia Legislativa, né, há 16 anos atrás, 16, 4... 2002. 15 anos, né? 2003 eu cheguei. 2003, né? É. Então vamos lá. Desde quando você chegou na Assembleia Legislativa para hoje, verba de gabinete, verba indenizatória melhorou significativamente. Melhorou. Hoje o deputado tem recurso estrutura. suficiente e estrutura suficiente para trabalhar. Tem. Eles entregam, a Assembleia, cada deputado entrega aquilo que faça com que o cidadão identifique que o custo-benefício é bacana, é interessante. O senhor acredita que isso é passado? Porque o Poder Legislativo é um dos poderes que tem a menor credibilidade hoje em pesquisas que são feitas. Menor? É menor. Dentro do estadual, não. Congresso Nacional, Congresso que é o que se mensura, né, com mais frequência. Mas o senhor acredita que o deputado estadual, que tem essa estrutura para trabalhar, ele entrega à população aquilo que faça valer a pena o custo-benefício? Eu vou lhe dizer muito sinceramente, entrega muito mais do que no passado. Muito mais. Olha, nós, no passado, na Assembleia Legislativa, não sei se você já notou, que eu achei que foi uma coisa muito importante que o Marcelo Nilo fez, eu digo todo isso a ele. Ele fez aqueles 2 auditórios grandes, não foi? Uhum. Que dali, gente, foi uma coisa espetacular para que a população possa frequentar, utilizar do poder público, fazer eventos importantes, audiências públicas, tudo mais. Porque antes, nós tínhamos um plenário e lá em cima não dá ninguém, você sabe. Acho que 70 pessoas lá em cima para assistir a Assembleia. Por quê? Porque a lógica era que a Assembleia tinha que estar distante da população. E o plenário é pequenininho. Então a Assembleia, as comissões não funcionavam como funcionam hoje. Os movimentos sociais não iam para a Assembleia como vão hoje. Hoje, para você ver, qualquer coisa que tem, vão para onde? Para a Assembleia. Por quê? Porque existe um outro momento, um outro movimento, uma outra abertura. Se você me disser, precisa melhorar? Precisa. Sempre precisa. E eu lhe digo assim, do nível do que eu vejo hoje de transparência, de resolutividade, de participação popular, de entrega, olha quantos projetos, não sei se vocês lembram, mas você lembra porque você acompanha, eu inclusive fui autor num projeto de lei, o qual autor foi Elmar. Por unanimidade nós votamos aqui o fim do 14º e 15º salários. A Bahia é um dos poucos estados, mas não sei se tem outros, que não tem 14º, 15º, a chamada ajuda paletó, como acontecia aí, como acontece na maioria dos legislativos. Foi um projeto nosso, foi eu que assinei como autor, e na época eu me lembro que chamamos Elmar assinou como coautor, e por unanimidade nós votamos. A Bahia foi o primeiro estado que nós fizemos aqui, aquela lei do nepotismo. Uhum. Foi o primeiro. O Ficha Limpa, a primeira Assembleia que fez a lei do Ficha Limpa acontecer, e acontece hoje. Você não tem mais parente de deputado dentro da Assembleia. Hoje você não tem. Aí é o nepotismo, Ficha Limpa o nepotismo. E temos hoje a Ficha Limpa também, que você vê quantos casos vocês da imprensa denunciam, e no outro dia vai lá e se resolve, porque tem o Ficha Limpa funcionando na Assembleia. Então eu acho que melhorou muito a qualidade. E não melhorou só porque os deputados estão buscando fazer mais. É porque também a população está fiscalizando mais e cobrando mais. Eu acho que o que tem que melhorar na política é exatamente isso. Você vota no seu deputado, hoje tem rede social, tem Twitter, tem Zap, tem Face, tem Instagram, tem tanta coisa que você tem como cobrar ele, como procurar saber o que ele anda fazendo. Eu acho que a gente tem que acreditar mais nisso. O Poder Legislativo da Bahia, até se você for analisar, por isso que eu falei bem da oposição aqui, porque eu não posso falar só da minha bancada. Uhum. Minha bancada faz um trabalho extraordinário. Graças a Deus nós estamos hoje com 41 deputados, 42, e a gente tem uma importante sustentação ao nosso governador. Mas no conjunto, quando você diz assim, o conjunto, oposição e governo, quantas vezes nós sentamos juntos lá na Assembleia? Quer ver uma coisa aqui? E a gente vai retomar esse tema agora, a CPI da telefonia. Fizemos um TAC estruturado, bem feito. Que funciona. É isso, uma parte funcionou. Não está funcionando? Vamos chamar agora o Ministério Público de novo e dizer, ó, eu quero ver esse TAC aqui direitinho, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Mas a Assembleia se organizou em torno do tema. Sim. E fez uma coisa bem dinâmica e bem representativa. Então, eu acho que tem crise, tem dificuldade, não vou dizer é 100%, não é, sempre está faltando alguma coisa, mas acho que, no geral, para o que eu vivi no passado, eu vivo hoje na Assembleia, a Assembleia está muito mais aberta, e essa gestão agora de Coronel, ele está conseguindo capitanear. Na história, ele preservou as conquistas de Marcelo
e abriu para novos movimentos, por exemplo, funcionar como funciona hoje o Colégio de Líderes. Todo mundo senta em torno da casa e esquece um pouquinho de que lado está e vai olhar as coisas comuns e as coisas estão andando, graças a Deus. Vamos tentar aqui fazer um bate-bola, ping-pong rápido aqui. Porque já chegamos há um tempo, estamos com o líder do governo, José Neto, aqui, do PT, e agora a gente vai para o encerramento, né? Chegando ao encerramento da nossa entrevista aqui no BNews. Zé, José Ronaldo na base do governo, bom ou ruim, por quê? Se ele vier é porque ele está aprendendo que o caminho de cá é melhor. Aí ele vai ter que passar aí por uma reciclagem. Mas eu não sei se veio ou se não vem. Tem muita resenha nisso e na política a turma também fica se valorizando, né? Exato. Então, eu não quero opinar muito nisso. Eu sou adversário dele lá. Tenho, assim, situações que são muito ideológicas até. Mas ele é um quadro que tem relevância porque está numa cidade, que é a segunda cidade da Bahia, exerce um espaço importante, ocupa um espaço importante na política do Estado. Então, vamos aguardar. Se ele tiver de vir para cá, é como eu te disse, se vier, vai ter que compreender algumas coisas que nós já fazemos há algum tempo, que lá em minha cidade precisa ser feito, principalmente no tocante a mais diálogo, mais transparência no que se faz e mais responsabilidade com as questões sociais, respeitando entidades, respeitando organizações, políticas públicas adequadas. Mas isso é outro papo e quem está tocando isso é o governador, quem está tocando isso é o próprio João Leão, é o próprio Otto, e agora já tem aí o PR também que disse que está conversando com ele. Do outro lado, ele também já está sendo conversado de novo. Eu também não sei se o outro lado vai ter candidato, já me disseram também que pode ser ele. Vamos lá. Porque me parece, pelo que eu estou vendo, que o prefeito de Salvador, um dia ele disse que vai ser candidato, é ruim em todo mundo. No outro dia disse, vou pensar, no outro dia não sei. Então isso eu não... o cenário está muito nebuloso ainda para a gente discutir com precisão chapa majoritária. Que Rui vai para a reeleição, isso eu não tenho dúvida. Está certo. Está certíssimo. Fernando Torres deixa de ser deputado federal e já anunciou que vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Sua base também está lá em Feira de Santana, na região, além de você ter um mandato extenso pelo território baiano. Atrapalha, ajuda, não interfere? Tem para todo mundo. A gente tem que trabalhar para ampliar a nossa votação, para ampliar o nosso apoio ao governo, para ampliar a nossa base. Acho que isso é... muita gente já me dizia há 2 mandatos anteriores, eu sou o mais votado do PT há 2 eleições. E todo mundo dizia assim, não, você tem que ir para federal. Quando o Nono foi, há 2 eleições atrás, dizia, você também, você tem que ir também. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, as pessoas não acreditam. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos, que é a Luísa, tenho a Maria, que tem 11. Eu não aguento ficar 3 dias longe de casa. Se eu tiver de ir para Brasília, eu sei que eu sou inquieto e eu vou me meter em um bocado de coisa logo lá. Como eu fui aqui, hoje eu estou na liderança do governo. Então, eu vou ter que estar lá mais tempo. Eu não quero tirar minha família de minha cidade, não tenho pretensão, eu adoro morar em Feira. Digo uma coisa que eu sou apaixonado, que eu amo minha cidade. Então, não tenho... Elas vivem bem com as avós, ontem mesmo foi dia das avós, as 2 lá, viram as 2 avós e a gente está ali perto de todo mundo, fui na casa de um, na casa de outro. É uma coisa bacana de família que eu não quero ainda desmontar. Lá na frente elas vão crescer, não sei. Eu ainda não me vejo em Brasília. Não estou te dizendo agora, lá na frente pode acontecer algum outro fato, mas até aqui eu não me vejo em Brasília. E acho, inclusive, que eu hoje, como deputado estadual mais amadurecido, sou muito melhor para o meu estado, com mais amadurecimento, eu tenho contribuído no que eu posso, nos diálogos que são muito importantes e nas realizações do governo, para poder ajudar mais, com mais experiência. Eu acho que hoje eu tenho muita experiência e acho isso muito importante na vida pública, no legislativo. No executivo, acho que tem que ter mais renovação mesmo, tem que, no máximo, você ter aí um mandato a mais, mas no legislativo, não. Quando eu tenho dificuldade, inclusive na casa, eu falo essa coisa da experiência, o que é que eu faço? Eu sou líder, mas eu tenho hora que eu estou sabendo para onde é que eu vou aqui. Eu procuro Jurandir e procuro Reinaldo Braga. Tá ótimo. Para ouvir os 2. Os decanos. E Reinaldo tem cada uma maravilhosa. Reinaldo, outro dia tem um ex-presidente da casa, chamou Reinaldo para ouvir uma conversa com alguém, né? Aí o Reinaldo sentou lá, muito maduro, não vou dizer quem foi o ex-presidente não. Não tem problema. Porque Reinaldo está lá há muito tempo, né? Então, pode não ter sido Marcelo, pode ter sido outro. Aí ele sentou, ouviu. Aí o ex-presidente perguntou, e aí, Reinaldo, você entendeu o que ele falou? E Reinaldo soltou uma frase que é a cara da Assembleia, é a cara da política legislativa, e disse, entendeu o que ele falou? Eu entendi. Só não estou compreendendo o que ele pensa. Então, o Reinaldo é muito importante. Então, eu acho que eu estou amadurecendo, ainda dá para
ficar mais um mandato na Assembleia, se der, né? Eu vou disputar, não sei. Reforma do sistema eleitoral, né? Que falam de reforma política, mas na verdade é uma reforma de sistema eleitoral que está sendo discutido nas comissões lá, que tem até o Lúcio Vieira Lima como presidente da comissão especial. O Distritão parece que ganhou força e que deve ser o sistema escolhido, somado ao financiamento exclusivamente público através do fundo partidário. Parece que se caminha para isso, ainda não há certeza de que isso será votado. Este é um modelo que o senhor acha adequado? Eu acho que como está aqui, eu acho que tem que mexer. Se você perguntar, né, o que é que tem que mexer agora para valer? Os partidos, que eu acho que tem muito partido, eu acho que tem muito partido. Tem muito partido, gente. A cláusula de barreiras também deve passar. Esse negócio de muito partido é confusão. Eu que fui candidato a prefeito em Feira, sei o que eu estou dizendo. É complicado, muito partido. Esse partido, eu respeito, mas é muito complicado. Acho que tem que ter muito partido. E tem uma coisa, os americanos, como é que é? O financiamento de campanha é proibido de empresa, né? Mas você pode ter lá umas ONGs, um movimento, né, que é associativo que pode doar. Essas ONGs, esses movimentos associativos podem doar e podem receber de empresa. Exato. E não tem controle nenhum lá. Então aí, o que é que o armamento faz? Tipo armamento, né? Que é um dos que comanda lá. Porque o lobby lá também é permitido. É muito pior. E é permitido. Aqui lobista é ladrão, não é assim? É. O cara está fazendo lobby, lá é profissão e que tem que ter uma regra, que eu acho que tem que fazer isso também. E que tem que buscar o quê? Uma formulação, gente, porque o mundo moderno todo já avançou em financiamento de campanha. Por que estava como estava a questão do Caixa 2? Porque muitas vezes o cara chega e fala assim, eu quero te ajudar, mas não quero aparecer. Que confusão, olha, no meio de uma campanha. Então, o Caixa 2 tem que ser resolvido com uma disciplina de doação de campanha, com mais transparência e também sabendo como fazer. Porque, ao mesmo tempo, a gente está parecendo que o país é o pior do mundo, e não é. Sim. O problema é que esse disciplinamento não foi feito, que atendia interesses. Talvez muitos desses que estão reclamando gostavam de estar fazendo como fazia, porque deixava um na mão do outro. Eu acho que não tem que ter na mão de ninguém. Quer ver, por exemplo, a JBS. Aí você pergunta, olha, a JBS errou muito na coisa do tomar lá da cá. Mas, por outro lado, essa semana eu vi uma entrevista do presidente do BNDES, o atual, ele dizendo o seguinte, olha, do ponto de vista empresarial, o que nós emprestamos foi devolvido e eles transformaram o que nós emprestamos num volume de recursos para o país, de empregos, de competitividade, de eficiência na área deles, que deu um resultado extraordinário. Você me entendeu o que eu estou te dizendo? É porque o modelo é contaminado. Claro. Então, agora, assim... está contaminado por quê? Porque o Caixa 2 é isso, é aquilo, não tem regra. Então, acho que tem que aprimorar as regras de financiamento de campanha. Tem que dar uma regra que realmente possa traduzir as expectativas reais, e não de grupinho de sabedoria, e melhorar a parte dos partidos, que eu acho que tem muito. Essa parte de distritinho, eu estou achando que não dá tempo de você modificar. Agora, como alguns estão querendo se proteger lá, você concorda? Estão querendo criar lista, não sei o quê. Para mim não me prejudica. A lista não. eu acredito que, pelo que a gente ouve, já está descartada. O Distritão é o que ganhou força nos últimos meses e, ao que parece, deve ser votado. Na Assembleia, num levantamento que nós fizemos aqui no Bocão News, me parece que na engenharia atual seriam 6 trocas ali, quem está na rabeira. Mas, por outro lado, a estrutura eleitoral muda, né? Aquele candidato que partido... O PT tem alguns, o PCdoB tem bastante, o PSB tem 3 mil votos, 4 mil votos, que compõem e formam o coeficiente e o quociente para poder eleger. Esses candidatos não tem sentido de sair num distritão, que é uma eleição majoritária. Claro. Então você muda a estratégia, a tática eleitoral. Eu acho muito complicado ainda. Eu prefiro nem opinar muito nessa parte, se vai ter distritão ou não. Para você mudaria alguma coisa? Para mim, pessoalmente, no meu mandato, se ficou ou com distritão, sem distritão, eu teria como ter uma boa, porque eu tenho lá em Feira um forte eleitorado na região também, mas eu tenho trabalhos em outras regiões que eu faço até porque eu estou na Chapada, eu estou na região de Irecê, eu estou um pouco no Sul, eu tenho alguma coisa no Oeste, porque eu também acho o seguinte, você ser deputado de um estado rico como a Bahia, e você também não viver isso, não aprender com isso, gente, é de uma riqueza. Essa semana eu estive na região de Irecê, eu saio de lá assim, anestesiado de coisas que a gente vê, de coisas de uma população querendo acertar, querendo viver melhor, querendo sua ajuda. As organizações, principalmente no meu caso, que trabalho muito com agente comunitário, com o pessoal de transporte alternativo, de associações, sindicatos, de organizações. Eu gosto muito de trabalhar nas interlocuções com o governo de vários setores.
Então, isso é que dá esse contágio. Aí eu vou no sul, na região de Ilhéus, ali, Itabuna, as cidades ali ao redor. Aqui no Recôncavo tem alguma coisa. Então, tanto faz o Distritão como não. Eu não tenho uma preocupação pessoal. Agora, eu acho que no enredo da política que nós estamos vivendo nesse momento, talvez, se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar protegendo o processo de renovação que eu acho que deva ter e tem que ter. Um pouco de renovação aí no arejamento, principalmente no Congresso Nacional. Lídice da Mata merece um lugar na chapa majoritária? Lídice merece um lugar em qualquer lugar. Agora, a gente, como todos merecem, só temos que ter muita sapiência nesse processo, porque não se trata de tirar ou botar alguém. Cada um tem um tamanho na política, cada um tem nós não temos tantas vagas. Né? São 4 vagas, um é de Rui, eu acho que é de Wagner, é inconteste, não tem ninguém que não tenha essa condição de entender. E aí você vai, porque na política conta muito o tamanho de cada um e você tem que sentar com calma para ver como é que isso se encaixa. Mas em qualquer situação, seja na chapa majoritária ou seja outra situação qualquer, o PSB é um partido muito importante para a gente, um partido que tem, não só por questões ideológicas, de fidelidade que tem aqui ao nosso projeto, mas muito importante para a gente. Nós temos tratado o PSB com essa importância. O PT precisa de um plano B para Lula, caso ele não possa ser candidato? Vai ter um plano B, sempre, mas eu não tenho... Olha, eu sou advogado. Eu acho que o Moro foi um dos maiores engodos, e a história vai dizer isso, que nós assistimos na história do Brasil. Aquele senhor, me desculpe, ele está muito distante do que seria o exercício da justiça, do respeito às partes, do respeito aos advogados, da ação jurisdicional transparente, diria equilibrada, imparcial. Não é. Quando você vê a mulher do Cunha, soltar a mulher do Cunha, dias depois faz uma sentença contra o Lula. Porque, olha, só para reduzir, para não tomar muito tempo, se tudo que ele dissesse fosse verdade, e Lula nunca morou, e nunca teve a posse, nunca teve a propriedade, e nunca se configurou, nunca se finalizou, era no máximo uma tentativa. Você me entendeu? Não chegou a termo. E realmente não chegou porque o Lula tinha uma cota lá na cooperativa, o cara procurou, ele disse, ô Lula, compra um apartamento melhor. Ele disse, rapaz, eu tenho uma cotazinha lá na cooperativa dos bancários, porque é para ajudar lá também, eu quero um investimentozinho pequeno, mas é bom. Mas vou lá conhecer. Ele, vamos lá conhecer, eu vou, uma hora dessa eu vou. Aí o cara enche o saco, disse, vamos lá, Lula, ele disse, vamos lá. Aí vou lá, aí veio o apartamento e disse, não gostei desse apartamento. Achei muito pequeno, estranho, cheio de escada, larirarará. Aí o cara disse, não se preocupe, eu vou arrumar esse apartamento, quero que você venha depois. Ele arruma o apartamento todo para Lula ver depois. Lula vai ter tempo nessa confusão de vida que Lula leva. Aí o cara arruma um apartamento, ou vai querer arrumar, sei lá. Aí depois chama Lula para ver de novo. Lula disse, não foi mais lá. Eu não quero mais esse negócio, não, esse negócio está muito mexido. Deixa isso. Eu não estou... E aqui eu não gostei daquele apartamento. Não, mas eu vou mudar, eu não sei o quê. Você me entendeu? Mas não ficou, não viveu, não morou. Aí esse mesmo juiz que tem uma medida com a mulher do Cunha, com conta, com materialização, com coisas assim, com cartão de crédito, com gastos, com conta conjunta, gente. Será que ela não sabia que esse recurso vem de fora? Será que aqueles gastos extraordinários, ela foi absolvida? Então, acho que esse momento que a gente está vivendo, se o Lula vai ser candidato ou não, eu acredito piamente que o Lula vai ser candidato. Acho até que muitos setores conservadores vão ter que vir pedir desculpa a Lula. Porque é o único que tem generosidade, que tem grandeza, que olhou para esse país com o olhar de quem realmente gosta do Brasil. Gente, o desemprego como está, eu vejo as políticas públicas, porque quando você botava R$1 na Bolsa Família, aí tem um ou outro que pega uma coisa, você ter situações laterais, pontuais, de inconsequências no programa, mas no geral o programa é extraordinário, você botava R$1, quando voltava 1,36, sabe por quê? Porque o que eu digo voltar é o dinheiro circular. O Lula foi o presidente desse país que disse com clareza, no dia que o pobre puder comer e a gente acabar com a fome e der condição e possibilidade para que as pessoas possam olhar para o futuro, pensar que pode botar um filho para estudar, comprar um carro, morar melhor. Foi isso que ele fez. Então, a gente viu um Brasil que acreditou nele próprio, um Brasil que olhou para seu destino e começou a opinar melhor sobre o seu futuro. Então, eu acho que é o único presidente, é o único candidato, é o único hoje, diria, a única liderança que tem capacidade a nível internacional
de ter essa dimensão de Brasil respeitada aí fora. E se você parar assim um pouquinho, se a Lula presidente eleito no Brasil, o mundo vai dizer, o cara voltou. Então esse cara precisa novamente pilotar o nosso país e mostrar a essa turma que o dinheiro mais rico, o dinheiro mais importante, o dinheiro que mais traz benefício para o nosso Brasil é o dinheiro do pobre, é o dinheiro na mão do pobre, que ele compra comida, que ele vai para a festa, ele cuida da vida dele, ele bota o filho para estudar, ele investe na casa, ele olha para o caminho, ele não guarda dinheiro. Agora, se fizeram o que estão fazendo com a reforma trabalhista, que no dia que a semana passada o Temer sancionou, no outro tinha PDV de bancos, PDV de Petrobras, PDV do próprio governo. Então, não era para gerar emprego, não era para gerar economia. E se o trabalhador não tem dinheiro, quem vai botar dinheiro no mercado é quem? É o rico, que está agora tirando, já mostrou claramente o que é que ele quer da reforma trabalhista. Estão pensando alguns empresários, uma parte suculenta, de que essa reforma trabalhista vai dar mais lucro a ele, porque ele vai reduzir o valor que ele paga à mão de obra. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, Lulão, tomara que dê tudo certo e a justiça brasileira seja feita como deve ser feita. Porque pelo que está lá nos autos, ele vai ser absolvido. E eu não sei também se daqui até lá eles vão conseguir levar adiante essas pretensões no nível processual, encaminhar até o final o processo que está na 4ª região lá do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a presença do líder do governo, deputado Zé Neto, e de você que ficou nos ouvindo até agora e nos vendo até agora no BNews Entrevista, e até a próxima. Eu que agradeço e dizer a você que eu sempre leio, de manhã quando acordo eu tenho 3 ou 4, que um dos que eu pego para ver é o Bocão. Parabenizar vocês pelo trabalho. De vez em quando não trabalho para a gente também, né? Tem que dar, né? Tem que dar, mas graças a Deus eu estou com um time, eu tenho sempre que agradecer a isso. Nosso governador Rui está com o pé no chão, nosso time está azeitado e, se Deus quiser, vamos continuar seguindo esse caminho e podendo fazer mais pela Bahia. Obrigado pela atenção de vocês que nesse momento nos assistiram. Até a próxima.